Oi, gente, boa noite. Me chamo Clarissa Angélica, eu sou monitora de histologia de vocês e agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre tecido nervoso. Vou tentar ser o mais sucinta possível e tentar ser o mais prática possível, tá? Vamos lá. Então, vou começar aqui, né, deixando claro para vocês a divisão do sistema nervoso, tá? Então, a gente tem dois sistemas, que é o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico, tá? E aí, a gente tem que esse sistema nervoso central, ele é composto pelo encéfalo e pela medula espinhal. O encéfalo, a gente já sabe, né? Ele vai ser composto pelo cérebro e pelo cerebelo, tá? E a medula espinhal fazendo parte aqui, né, com as vértebras e tudo mais, tá? E o sistema nervoso periférico, ele vai ser composto pelos gânglios, tá? E pelos nervos. Bom, então agora eu vou falar um pouquinho sobre esses componentes, né, os componentes do tecido nervoso. Então a gente vai ter principalmente os neurônios, que a gente sabe lá que vai estar fazendo as sinapses, né? Então esses neurônios, né, como é que é a anatomia desses neurônios? Eles possuem um pericário, ou também pode ser chamado de soma ou corpo do neurônio, tá? E esse pericário ele vai possuir um núcleo, um nucleolo e dendritos, que nada mais são do que prolongamentos do citoplasma. Tá? Ele vai ter um axônio que pode ser ou não mielinizado, tá? Então aqui a gente está vendo um axônio, uma fibra de axônio mielinizada, tá? Mas nem todos são mielinizados. Pode ser que ele não tenha bainha de mielina. Então, quando ele tiver a bainha de mielina, é aí que ele vai fazer aquela sinapse saltatória, sabe? Que é bem mais rápida. Mas não são todos os axônios que têm essa bainha de mielina, não. Tá bom? Bom, e aí a gente vai ter esse axônio, né? E o botão terminal do axônio, ou terminal axônico, também pode ser chamado assim, tá? Esse nó de Ranvier, ele é o espaço entre essa bainha, porque a bainha ela não é algo reto assim, sabe? Tem um espaço entre as bainhas, sabe? São várias bainhas e tem espaços entre elas, como a gente consegue ver aqui. Tá vendo esse espacinho? Então, esse espacinho é o nó de Ranvier. É onde o impulso vai, entendeu? Tá parando ali e saltando, tá? Bom, e aqui eu botei aqui no canto esquerdo superior, né, um pericário mais ampliado. Então, aqui a gente vê os corpúsculos de Nissl, eu acho que é assim que fala, não sei, tá? O nucleolo e o núcleo, tá? Esses corpúsculos nem sempre dá pra ver, mas às vezes dá. E agora as células da glia. Esse slide aqui é da aula da própria professora, eu achei ele muito bom, então eu peguei, tá? Então, a gente vai ter a glia central, tá? E a glia periférica. Lembrando que a célula da glia, ela também pode ser chamada de neuróglia, tá? Então, se vocês lerem em algum lugar neuróglia, é a mesma coisa que célula da glia. A célula da glia central, a gente vai ter alguns tipos, né? Os astrócitos, os oligodendrócitos, células ependimárias, micróglia, isso tudo é célula da glia, tá? Então, a bainha de mielina no sistema nervoso central é formada pelos oligodendrócitos, pelos astrócitos, tá? E a gente vai ter a glia periférica. E aí a gente vai ter essas células de Schwann ou Schwann, cada um fala uma coisa, eu falo Schwann. E as células satélites que vão estar nos gânglios, tá? Vão estar circundando os gânglios. Então, pelo amor de Deus, gente, não vai escrever que tem célula satélite no sistema nervoso central, porque não tem, tá? Tô falando isso porque isso já aconteceu. Tá? Então, se atentem aos tipos de célula da glia de cada sistema. Tá? Então, tem células da glia para o sistema nervoso, células da glia para o sistema nervoso central e células da glia para o sistema nervoso periférico. Essas células da glia são de extrema importância, tá? Elas vão funcionar dando suporte, físico e metabólico e proteção aos neurônios. Então, aqui eu botei imagens para vocês verem no campo histológico como que são esses neurônios e as células da glia. Então, aqui, vocês têm um neurônio, tá? A gente está mostrando principalmente o pericário desse neurônio, tá? Então, a gente vê aqui um núcleo, o pericário e os dendritos, tá? Que são os prolongamentos citoplasmáticos que vão formar o que a gente chama de neurópilo, tá? O que é o neurópilo? É uma rede, né, de dendritos que vão atuar na sustentação. São muito importantes para sustentar esse tecido nervoso, tá? E aí aqui, essas bolinhas aqui, tá vendo? Esses pontinhos, são as células da glia, tá?
Então, a gente tem o neurópilo, que é essa parte toda rosa aqui, as células da glia e o pericário do neurônio, né? Aqui do ladinho, né, no canto superior esquerdo, a gente também tem a mesma coisa. Eu botei outras imagens, né? Então, a gente vai ter aqui os corpos de neurônio, né? Então, esses aqui são neurônios de Purkinje, são neurônios bem grandes. São neurônios bem grandes, tá? E aqui as células da glia e essa parte aqui sem nada, né, é o neurópilo. E aqui é a mesma coisa. Aqui a gente não consegue ver muito bem esses prolongamentos. Eu botei de propósito para vocês verem que nem sempre a gente consegue ver que tem prolongamento. Mas vocês sabem que o pericárdio tem dendrito, então vocês sabem que tem prolongamento. Então, mesmo que vocês não estejam vendo, vocês têm que botar, tá? Até porque o neurópilo é o prolongamento, é um conjunto de prolongamentos de diversos neurônios, tá? Então aqui a gente vai ter, eu só botei uma imagem assim demonstrando, né, que o botão terminal ele vai se ligar, né, aos dendritos do outro neurônio para fazer a sinapse, tá? Então aqui mostrando essa sinapse acontecendo, né, secretando o neurotransmissor. E aqui um desenhozinho do pericárdio, né, mostrando o núcleo, nucleolo, né, dendrito, tá? Então a gente tem aqui a substância... Ih, Jesus, aumentei tudo aqui sem querer, gente. Então, aqui a gente tem a substância cinzenta e a substância branca. São dois conceitos muito importantes que vocês têm que ter na cabeça de vocês, carimbado, tá? Então, a gente vai ter que na substância cinzenta, a gente vai ter a presença do pericárdio, que é o corpo do neurônio, que eu tô falando pra vocês, tá? E já na substância branca, a gente não tem esse pericárdio. A gente não vê pericárdio, tá? Então, eu botei aqui o pericárdio, um X bem grande, pra ver se grava essa imagem na cabeça de vocês não esquecem, porque quando a gente ouve assim de primeira, é mais dificilzinho de lembrar, tá? Na substância cinzenta, a gente vai ter os axônios não mielinizados, ou seja, fibras amielínicas, tá? E na substância branca, os axônios são mielinizados. E aí, a dica que eu dou aqui pra vocês lembrarem é o seguinte, na substância branca... na substância branca não. A mielina, ela é composta por uma parte lipídica. Aí vocês vão lembrar lá do tecido adiposo que os adipócitos, quando vocês olham, é tudo branco. Vocês não veem cor, né? Então, o que acontece? Tudo que é lipídico não se cora. Então, por isso que vocês veem branco. Então, quando vocês pensarem em substância branca, vocês vão pensar mielina, tá? Substância branca, mielina. Foca isso na cabeça de vocês. Então, vocês sempre vão ter fibras mielinizados na substância branca. E na substância cinzenta, vocês não vão ver essa característica branca porque os axônios não têm mielina. Então, não tem como a parte lipídica não se corar porque ela nem tá ali, tá? Não vai estar recobrindo esses axônios desses neurônios, tá? E aí a gente vai ter as células da glia presente nas duas substâncias. Então, o que difere aqui? O tipo de axônio, pode ser mielínico ou não, e a presença ou não do pericárdio, né? Do corpo do neurônio. Bom, então agora a gente vai começar a falar dos órgãos, tá? Então a gente vai ter o cerebelo e a medula espinhal, tá? Que a gente vai estar falando com vocês aqui na aula. O cerebelo, ele vai possuir, né, a região cortical composta por substância cinzenta e a região medular aqui composta por substância branca, tá? E é importante que vocês lembrem certinho isso, porque quando chega na medula, isso muda, tá? Troca, tipo assim, inverte. Então, a região cortical vai ser a substância branca e a região medular, a substância cinzenta, vai inverter. Então, tenham isso bem definido na mente de vocês, tá? Então, eu peguei aqui, né, essa imagem de um cerebelo, tá? Não tá tão ampliada, então aqui vocês veem as folhas cerebelares, cada coisinha dessa é uma folha cerebelar, porque parece uma árvore, tá? Então, eles recebem o nome de folha cerebelar. E eu botei aqui essa linha aqui, mostrando onde começa e onde termina a região da substância cinzenta, tá? E esse círculo aqui é a substância branca, mostrando que toda essa parte aqui mais clara é substância branca. Aí eu ampliei, né? Aqui do ladinho a gente tem a substância cinzenta e a substância branca, né? Em maior aumento. Então a gente tem 3 camadas nessa região cortical, nessa substância cinzenta, tá? Então a gente tem aqui uma camada, outra camada, tá? Já vou mostrar mais pra frente, melhor. E aqui a substância branca, tá bom? E aqui eu ampliei de novo, para vocês verem isso maior, tá? Então, eu ampliei somente a substância cinzenta. Aqui é a substância branca, tá? Então, daqui pra cima, substância cinzenta. Aí eu fui e ampliei a substância cinzenta aqui. Então, vocês estão vendo uma camada,
uma camada aqui no meio que é bem fina e essa terceira camada. Então, resumo, a gente tem substância cinzenta na parte periférica, substância branca, tá? Na parte mais central desse órgão. E aí a substância cinzenta, ela vai fazer parte de 3 camadas, tá? Então, a gente vai ter 3 camadas no cerebelo, na substância cinzenta. Vocês têm que saber essas 3 camadas. E aí, aqui eu botei as camadas para vocês verem. Então, a gente vai ter... deixa eu tirar isso aqui daqui. Então, a gente vai ter aqui, né, no córtex cerebelar, essa substância cinzenta. Então, eu delimitei com a linha aqui para vocês verem em vermelho. Então, essa primeira camada aqui é chamada de camada molecular, tá? Então, vocês têm que saber o nome de cada camada. Essa primeira camada é chamada de camada molecular. A gente tem a camada do meio, que vai ser a camada de Purkinje. Por quê? Porque ela tem os neurônios de Purkinje. Lembra que eu falei que os neurônios de Purkinje são neurônios gigantes? Então, vocês veem aqueles gigantes, tá vendo? O corpo do neurônio, né? O pericário desses neurônios. E aí, os dendritos, né? Que são os prolongamentos citoplasmáticos, eles vão se irradiar aqui para a camada molecular. Então, toda essa parte rosa aqui é o neurópilo, né, como eu falei, e aí esse corpo, né, desse neurônio, ele vai fazer parte desse neurópilo, dessa camada molecular, tá? E aí a camada granulosa, que é a terceira camada. Por que ela é granulosa? A gente vê esse monte de bolinha roxa, tá? O que são essas bolinhas roxas? São os menores neurônios do nosso organismo, tá? Então, isso aqui tudinho é neurônio, tá? Então, a gente vai vendo esses menores neurônios aqui. E aí, ela acaba aparecendo um monte de granulozinho, né? Por isso que é chamada de camada granulosa. E aqui, bem no finalzinho, né? Vocês estão vendo a substância branca, tá? Então, substância cinzenta tem 3 camadas, tá? E a substância branca aqui no finalzinho, tá? Então, vocês têm que saber isso para pôr no diagnóstico. Isso tem que ir no diagnóstico de vocês, tá? Eu vou corrigir o desafio e aí vocês vão ver como mudar esse diagnóstico. Aí a gente tem, né, agora a medula espinhal, que é um outro órgão, tá? Então, a gente vai ter aqui, inverte. Lembra que eu falei que vai inverter? Então, a substância branca vai ser na parte mais periférica desse órgão. E a substância cinzenta no H medular. Que, pra mim, parece mais uma borboleta do que um H. Então, eu lembro de borboleta, tá? É uma dica. Pode ser que aí alguém ache mais legal também. E por isso que eu falo sempre, tá? Então, a gente tem esse H medular, tá? Ou a borboletinha, tá? H medular é um nome que mais usado, né? Ninguém fala borboleta, gente. Borboleta é um nome que eu uso, tá? Pra eu lembrar. E a substância branca aqui. Então, eu fui e ampliei aqui esse H medular, né? Essa medula espinhal, né? E aí a gente consegue observar melhor o que é a substância branca, o que é a substância cinzenta. Então, nessa parte mais periférica da medula, a gente vai ter a substância branca, que eu falei para vocês que vão ter fibras mielínicas, lembra? Lipidinocicora, por isso que é branco, então fibras mielínicas, tá? E a substância cinzenta, fibras amielínicas, então a gente não vê esse aspecto claro, tá? Vai ver um aspecto cinzento. A gente vai ter os corpos de neurônio, né, na substância cinzenta. Então, esses pontos aqui, ó, que eu tô mostrando com a setinha, tá vendo? Todos esses pontos maiores, isso tudo é corpo de neurônio, tá? Então, também dá pra perceber só de olhar aqui. Você olha, você não vê isso na substância branca, esses pontos maiores aqui. Então, a gente já sabe que tem corpo de neurônio na substância cinzenta, tá? Aqui a gente consegue ver bem pequenininho o canal central da medula espinhal ou o canal ependimário, tá? Que eu já vou explicar melhor. Isso tudo tem que ir no diagnóstico de vocês. Não apareceu o canal central? Tem que botar. Viu substância branca? Tem que botar tudo que tem na substância branca. Então, lembra, tem célula da glia, tanto na branca quanto na cinzenta, tem que ir no diagnóstico, né? Qual tem pericário, qual não tem, tudo isso tem que ir, tá? Bom, e aí agora falando desse canal ependimário aqui, né, ou canal central da medula espinhal, a gente tem no meio do H medular um canal, tá? E aí eu ampliei ele aqui para vocês verem ele melhor histologicamente falando. Então, essas células aqui são células ependimárias, que lembra lá que eu falei que são células da glia? Né? É um tipo de célula da glia central. Então, a célula ependimária é um dos tipos da célula da glia central, tá? Então, ela vai revestir, né, um epitélio aqui, vai revestir esse canal. Então, esse canal pode ser chamado de canal ependimário, tá? Mas também pode ser chamado de canal central da medula espinhal. Tá? Aqui é uma outra imagem, só para vocês verem melhor, tá? Né? Todas essas bolinhas aqui em volta, né?
Caso vocês fiquem se perguntando, é tudo célula da glia, tá? Aqui também, tá? E aí eu botei aqui, né, que as células ependimais, elas vão revestir os ventrículos, né, lá do encéfalo, e o canal central da medula espinhal, ou espinal, tá? Que vai contribuir para a produção, circulação e monitoramento do líquido cérebroespinhal, tá? E aí uma imagem zona ampliada, ela pode botar bem assim na prova, tá? Para vocês dizerem o que é substância branca, o que é substância cinzenta. Então aqui vai minha dica de novo, ó, a parte lipídica que não se cora do axônio. Então aqui, gente, esse pontinho aqui é um axônio, tá? Lembrando, axônio é essa parte aqui, ó, do neurônio, tá? Então, vocês vão ter aqui, né, o axônio. Isso aqui, a parte branca, é a parte lipídica que não se cora. Por isso que quando vocês olham em menor aumento, vocês veem um aspecto branco, tá? Por isso que é substância branca, tá? Então, vocês, lembrando disso, vocês já vão saber que é substância branca e substância cinzenta, tá? E aí, automaticamente, vocês já vão saber que tem fibras mielínicas, porque se eu tô falando que a mielina tem uma parte lipídica que não se cora, o axônio tem que ser mielínico, né? Além disso, as células da glia, aqui, ó, células da glia, tá? E aí vocês veem corpo do neurônio, né? Não vem, não tem. Aí aqui, ó, na substância cinzenta, você já começa a ver o corpo do neurônio. Tá vendo? Aqui, isso tudo é o corpo do neurônio. Então, você já tem que lembrar que tem pericário, tá? Além disso, não tem, ó, parte lipídica. Então, ou seja, esses axônios são amielínicos, não tem mielina, tá? E as células da glia que vão estar sempre presentes. E, nos dois, o neurópilo, que é os prolongamentos desse corpo de neurônio, tá? Formando esse neurópilo, essa rede que tá aqui em volta, essa parte toda rosa que envolve, tá? Essas células e sustentam elas, tá bom? Então aqui, ó, mostrando que essa foto aqui é uma ampliação da medula, tá? Para vocês entenderem. Então, H medular, substância cinzenta e essa parte aqui mais externa, né? A substância branca, tá? É isso. Então, gente, tá? A parte de sistema nervoso central. Então, agora eu vou falar para vocês sobre os gânglios e os nervos que formam o sistema nervoso periférico, tá? Então, eu botei essa imagem aqui. Então, aqui, ó, vamos entender. A gente tem a medula espinhal, que a gente acabou de ver, né? O canal central do medula espinhal, o H medular. E saindo, né? Saindo não, né? A gente vai ter aqui, né? Ó, tá vendo? As ramificações do nervo, tá? E aí a gente tem aqui, ó, um gânglio, tá escrito gânglio. A gente tem um gânglio, que é o conjunto, né, de neurônios, tá? Então, a gente tem esse gânglio, né? E a gente tem aqui, ó, o nervo, tá? Então, você vê que já não tá mais na medula, nem no cérebro, tá fora, né? Então, e nem no cerebelo, tá fora. Então, isso aqui é o sistema nervoso periférico, tá? Aí eu botei uma outra imagem aqui pra vocês verem, ó, o gânglio e tá vendo? E o nervo, tá? E aí, como que é isso histologicamente falando, tá? Então, aqui, falando do gânglio nervoso, como é que vocês vão observar esse gânglio? Então, eu botei um desenho aqui, né? Então, aqui vocês têm as células satélites envolvendo esses corpos de neurônio, ou pericários, tá? E vários corpos de neurônio. Isso é o gânglio. Então, viu essa imagem? Vocês já sabem que isso aqui é gânglio, porque lembra, o gânglio é um conjunto de neurônios, né? E aí vocês vão ver diversos, inúmeros pericários, tá? Então, tudo isso aqui maior é pericário envolto por célula satélite, tá? Então, aqui vocês vão ver célula satélite em volta, tá? Então, a célula satélite envolve, né, esses corpos de neurônio. Então, é isso. Tá? Então, aqui está escrito, acúmulo de neurônios fora do sistema nervoso central, revestido por uma cápsula de tecido conjuntivo, né? Aqui, ó. Corpos circundados por células satélites, tá? Então, a gente tem gânglio, tá? Aí, a gente vai ter conjunto de pericários, né? De neurônios envoltos por célula satélite e envolvendo todo o gânglio, né? Tecido conjuntivo, tá? Que tá aqui, ó, sendo mostrado aqui. E agora falando do nervo. O nervo lembra muito, pra mim, né, na minha cabeça, vai lembrar muito o tecido muscular que tem lá, né?
as 3 camadas, né, desse tecido muscular, lembra? A mais interna, a um pouquinho mais externa e a externa, lembra? Então, aqui é a mesma coisa, tá? Vocês vão ter, né, eu botei um esqueminha aqui que fica melhor, né, para entender. Então, vocês vão ter esse nervo vai ser composto, né, por 3 camadas. Então, envolvendo cada como é que eu vou falar? Fibra, né? A gente vai ter o endoneuro, tá? Então, aqui, ó, essa parte branca aqui, endoneuro. Aí, envolvendo o conjunto de fibras, né? A gente vai ter perineuro. E aí, envolvendo o todo, né? Aqui, a parte mais externa, né? A gente vai ter o epineuro, tá? E isso tudo forma o nervo, tá? Então, aqui, para vocês entenderem melhor, cada negocinho, o endoneuro, isso aqui tudo, né? O conjunto é o perineuro e o todo é o epineuro, tá? E isso forma o nervo. Então, vocês viram nervo? Vocês têm que falar dessas 3 camadas no diagnóstico de vocês. E aí, a gente vai ter, por último, né? Tá acabando o plexo coroide, tá? E aí, esse plexo coroide são dobras da pia mater. O que é pia mater? É uma das meninges, né? Então, a gente vai ter dura mater, subaracnoide, pia mater, que é a mais interna. E aí, a gente vai ter as dobras dessa pia mater, né? E aí, ela é formada, tá? Por um epitélio cúbico simples, tá? Bonitinho. E aqui no meio, né? Ó, tô mostrando aqui no canto direito. A gente tá vendo aqui tecido conjuntivo, tá? E dobras da pia mater formada por um epitélio cúbico simples. É isso, tá? Esse é o plexo coroide. Então, o plexo coroide, vocês vão botar apenas isso, tá? Dobras da pia mater, revestidos por epitélio cúbico simples. Se lembrar do tecido conjuntivo, põe. Se não lembrar, acho que não tem muito problema, não, tá? Então, botei uma foto bem mais ampliadona aqui para vocês verem, ó. Então, a gente tem o epitélio, né, desse plexo coroide. A gente vai ter o tecido conjuntivo, que tá mais azulado aqui, tá? Para vocês entenderem melhor. E aqui é um esqueminha, né? Mostrando, né? Então, tecido conjuntivo, aí a gente pode ter capilar, né? E o epitélio, tá? Aqui, gente, foi o que eu prometi pra vocês. Lembra que eu ia mostrar no final? Acabou, então, tá? Tecido nervoso acabou, tá? Mas aí lembra que no final eu ia mostrar imagens de campos histológicos contendo diversos tecidos, para caso que na prova vocês darem o diagnóstico, né? Então, por exemplo, supondo que caia essa imagem na prova, né? Que ela falou que o conteúdo é acumulativo. O que vocês estão vendo aqui? Vocês estão vendo epitélio de revestimento, vocês estão vendo epitélio glandular, vocês estão vendo tecido conjuntivo, vocês estão vendo várias coisas, vocês estão vendo artéria, vocês estão vendo várias coisas, capilar. Então, vocês vão falar tudo isso, é apenas isso. Então, vocês estão vendo aqui o epitélio. Que epitélio é esse? Epitélio pavimentoso, estratificado, tá? Não queratinizado, ó, não tem queratina. É isso, vai dar o diagnóstico, né? Aí tem tecido conjuntivo frouxo, composto por fibrose, fibroblastos, fibroscolástios, tecido conjuntivo denso. Vai ter aqui, ó, epitélio glandular composto por glândulas. Que glândulas são essas? Mucosas. Vocês conseguem perceber, ó, pelo núcleo mais periférico, a coloração dessas células, que é mais claro, um lúmen amplo, tá? E aí vocês vão botar tudo isso tudo vocês já sabem. Aqui do outro lado, vocês estão vendo, ó, isso aqui, vocês aprenderam, porque aqui a imagem não tá muito ampliada, né? Mas se vocês tivessem ampliadona, vocês iam ver que é um epitélio cilíndrico simples, com planura estriada e células caliciformes. Aí vocês iam dar diagnóstico desse epitélio. Vocês estão vendo o tecido conjuntivo. Isso de mucosa, submucosa e tal, isso é estudou, tá, gente? Esquece. Finge que vocês não leram isso, tá? É porque eu não achei outra imagem. Então, vocês estão vendo tecido conjuntivo, frouxo, denso. Vocês estão vendo capilar. Vocês estão vendo camada muscular aqui, ó, tá? E aí vocês vão dizer, que músculo é esse? É um músculo estriado-esquelético, entendeu? É um músculo liso, tá? Então, é isso. É vocês falarem o que vocês estão vendo, tá? E aí, é o que eu falei, um órgão é composto por várias camadas, não tem um tecido só. Aí vocês aprendem uma coisa só separado, mas a realidade é que é tudo junto, igual vocês estão vendo aqui agora. Tá? Então, por exemplo, aqui, vocês estão vendo epitélio, pavimentoso estratificado, não queratinizado, vocês estão vendo tecido conjuntivo, frouxo, aí tem o denso também, tá? Aí vocês estão vendo, ó, glândulas mucosas, tá? Várias glândulas, tá? Nesse tecido, aqui camada muscular, entendeu? Tecido muscular. Então, vocês vão falar tudo isso.
Aqui eu botei uma foto de um exemplo de um órgão que tem, ó, o tecido cartilaginoso. Ela pode botar. Isso aqui é um tecido cartilaginoso, ó, elástico, tá? Então, aqui em cima, ó, epitélio, tecido conjuntivo denso e frouxo, tá? Capilar. Aqui embaixo, no final aqui, ó, onde estou com o cursor, tem glândula, também tem tecido conjuntivo, também tem capilar, também tem epitélio, isso aqui no final é epitélio. E aqui no meio, enorme, um tecido cartilaginoso elástico, né? Com todas aquelas características que vocês têm que falar do tecido cartilaginoso. Então, é isso. Vocês viram isso? Se cair, porque eu acho que é difícil, mas se cair, vocês têm que saber, tá? Porque vocês já viram, então, teoricamente, já aprenderam. E agora, vamos lá para o desafio. Então, gente, ó, o desafio aqui. Então, vamos lá, vamos começar. Primeira questão, né? Ela mandou vocês completarem aqui, nada demais. É mais para vocês fixarem mesmo o que é o que do neurônio, né? Então, como eu falei, aqui no A vocês têm os dendritos, no B vocês têm o corpo do neurônio ou pericário ou soma, tá? No C vocês têm aqui, ó, o axônio, aqui, é porque aqui tá com bainha de mielina, tá? Mas na verdade ela queria que vocês botassem axônio, tá? E aqui o que tá indicando que é para vocês falarem da mielina é a parte que tá roxinha, né? Então vocês têm esse axônio, então ele é o quê? Mielínico, tá? E aqui vocês têm o botão terminal do axônio, ou telodendro, mas não preciso lembrar disso não, de telodendro. O botão terminal tá ótimo, tá? Então seria essa a resposta, tá? Aí aqui, né? Aqui vocês ainda não tem como saber, né? Essa substância e tudo mais, então vocês vão falar só o que vocês estão vendo. Então, é um tecido nervoso, né? E a substância cinzenta. Ah, não. Eu falei errado, né? Tem que botar substância sim. Achei que não tinha. Então, tem que botar substância sim, né? Por quê? Porque vocês, como eu já disse pra vocês, a substância cinzenta possui pericário. E a branca, não possui pericário. Então, se vocês olham um tecido e ele tem pericário, não pode ser branco, porque o branco não tem. Entendeu? Então é isso, tá? Então tem como saber sim, não confundir, gente. Então, ó, tecido nervoso, substância cinzenta, pericário, que é isso aqui, células da glia, que é essas bolinhas, neurópilo, que é a parte branca aqui, e fibras amielínicas, porque eu falei pra você o quê? Que a substância cinzenta não tem mielina, tá? Então, vocês têm que lembrar disso, tá? E tem que botar. Aqui mais uma fotinho, um desenhinho, pra vocês falarem o que é o quê. Então, o A aqui, vocês teriam que botar só o nome do sistema, então, o sistema nervoso central, lembra? Cerebelo, cérebro, medula espinhal, sempre sistema nervoso central. A estrutura B aqui seria substância branca, tá? E a C, região cortical, né? Então, córtex cerebral. E aí a gente teria uma substância cinzenta, né? Igual lá no cerebelo. Cérebro, cerebelo, nesse quesito de substância, é a mesma coisa. Então, região cortical é sempre substância cinzenta e região medular, substância branca, tá? Então, é isso que vocês teriam que escrever aqui, tá bom? Aí, aqui a imagem da medula para falar a mesma coisa, tá? Então, aqui, ó, letra D, vocês têm o H medular, tá? E aí, ele é composto pelo quê? Substância cinzenta, então seria isso que vocês botariam. No E, vocês têm o canal ependimário, ou o canal central da medula espinhal, né? No F, vocês vão ter a substância branca, né? Lembra que inverte cerebelo e medula, tá? E no G, só para dizer o nome, então, sistema nervoso central e o órgão medula espinhal, tá? E aí, agora que vem o diagnóstico para valer mesmo. Aí vocês têm que lembrar, então, todos os componentes de substância cinzenta, todos os componentes de substância branca e dizer qual é o órgão e o tecido, tá? São essas 4 coisas que vocês têm que botar no diagnóstico de vocês. Então, vamos lá. Como que seria o diagnóstico disso aqui? Vocês estão vendo um tecido nervoso. Primeira coisa, botou. Vocês estão vendo 2 divisões, né? Então, vocês têm que já lembrar lá, substância cinzenta e substância branca, né? Mas aí ela deu uma dica para vocês de qual órgão que isso aqui é. Que órgão que é? Medula espinhal. Olha aqui, no cantinho ela botou uma vértebra, tá? E a medula aqui no meio. Lembre, tem anatomia lá, né? Aí vai ter a medula, né? Igual tá mostrando aqui. As vértebras e a medula passando aqui no meio, tá? Então, ampliando, a gente vê essa imagem. Quando a gente corta essa medula no meio, a gente vê essa imagem aqui, tá?
Então, ela disse qual órgão aqui pra vocês, tá? Então, medula espinhal, tá? Tem que botar o órgão, tá? Senão vocês vão perder ponto. E aí, a substância branca, que é o 1, e a substância cinzenta, que é o 2. Mas como você sabe, Clarissa? Aquilo que eu falei, substância cinzenta, substância branca, troquei. Substância branca, ela não tem pericário, né? E ela é branca porque ela tem fibras mielínicas, né? E então é isso que vocês têm que botar. E células da glia, tá? E o neurópilo. Então, substância branca, células da glia, fibras mielinizadas, neurópilo. 2, substância cinzenta, que é o H medular, né? Que nesse caso a gente sabe que é o H medular, por conta de saber que já que é medula espinhal, né? Então vocês vão ter os pericários, que são essas partes roxas, vocês vão ter células da glia, vão ter fibras amielínicas e vão ter neurópilo, que é essa parte aqui de baixo. E aqui é a mesma coisa, só que ela pediu mais detalhezinhos, né? Então, o que seria um aqui? O canal ependimário. O que seria o 2 aqui? Seria o H medular como um todo, né? E aí, vocês poderiam botar só H medular ou substância cinzenta, né? O 2.1 é para falar as características dessa substância. Então, presença de pericário, célula da glia, fibra mielínica e neurópilo, né? O 3 aqui, cadê o 3? Substância branca. O 3.1 para falar as características dessa substância branca. Então, célula da glia, fibra mielinizada e neurópilo, tá? Então, seria isso. E aí, vocês veem que eu botei aqui, ó. Ela não pediu, mas eu botei tecido nervoso, né? Sistema nervoso central e o órgão medula espinhal, tá? E vocês têm que falar, é verdade, a gente tinha estipulado isso. Vocês têm que falar qual é o sistema, se ele é nervoso central ou se ele é periférico, tá? Porque é importante elas saberem que vocês sabem diferenciar isso. E essa imagem que ela sempre põe, tá? Que foi até que ela botou aqui indicando, né, que é uma medula espinhal, para vocês dizerem o que é tudo isso. E aí, então, eu achei legal ir lá na aula dela, que ela tem essa imagem maravilhosa aqui, né? Então, aqui, como eu falei, a gente tem as vértebras, né? Então, aqui a vértebrazinha, a vértebra e a medula no meio, né? E aí, em um corte, a gente consegue ver essa medula, esse H, essa borboletinha, né, tal. Então, aqui, gente, a gente tem um tecido ósseo, lembra? Vértebra, tecido ósseo, o osso, né? Então, a gente tem um tecido ósseo, né? E hematopoético, tá? Porque, lembra, a gente vai ter a medula óssea vermelha, né? Por isso que tem esse tecido hematopoético. A gente tem músculo em volta, né? Dessa vértebra. Aí, é só a gente lembrar, quando a gente vai comer um frango, a gente tem o osso e tem o músculo, né? Que é a carne. Então, lembrem disso, vértebra e o músculo em volta, né? E aí a gente... tô só esse exemplo que eu dei. E a gente tem aqui de novo, né? O tecido ósseo hematopoético, né? E aqui um gânglio, ó. Eu vou ampliar aqui. Então, aqui a gente tem um gânglio, tá? Ó, um gânglio. Aí tem vários neurônios aqui, tá vendo? Ó, e aqui pra lá o nervo, tá? Então, seria isso que vocês teriam que responder aqui. Medula espinhal, tecido ósseo hematopoético, aqui também. Aqui, tecido muscular. Que tecido muscular é esse? Ampliando dá pra saber, ó. Muscular, estriado, esquelético. Olha os núcleos aqui na periferia, tá? E são vários núcleos, então já dá pra saber só olhando isso. E aqui o gânglio, o corpo de neurônio aqui, tá? Aí lembrar, né? Corpo de neurônios envolvido por células satélites e tecido conjuntivo envolvendo esse gânglio, tá? E aí seria isso, tá? Então, deixa eu voltar aqui, só para mostrar para vocês. Então, ela ampliou aqui, mostrando, né, essa medula com H medular, canal ependimário, corpo de neurônio, substância cinzenta, aqui sem corpo de neurônio, tá? Aqui são essas substâncias mais ampliadas, para vocês verem a diferença, não vou me ater porque eu já expliquei. Aqui o gânglio, ó, essa imagem é legal. Ó, tá vendo? Os corpos de neurônio com célula satélite em volta, tá? Aí aqui o tecido conjuntivo que vem circundando esse gânglio. Aqui o tecido muscular estriado esquelético, tá? Então, e aqui, ó, uma parte da medula espinhal, tá? E isso aqui é a substância branca, né? Com fibras mielínicas, lembra? Parte lipídica que não se cora, tá? Então, seria isso. Então, se ela põe esse campo, vocês botariam o que é o gânglio e tal, mas eu imagino que ela não vai fazer isso não, eu imagino que ela deve botar ampliadão, assim, só aparecendo o gânglio, tá vendo? Só pegando esse pedaço aqui, igual eu mostrei lá no slide, tá? Aí, ó, é igual essa aqui no caso, igual essa imagem, não sabia que tinha, tá vendo? Eu acho que ela deve botar assim, pra vocês falarem que é gânglio, tá? Então, aqui tecido conjuntivo, aqui na beira, tá vendo? Aí vocês veem, ó, corpo de neurônio envolvido por células satélites,
tá? E aí é isso. E voltando aqui. Então, aqui, a próxima questão. Aí ela botou, né, aquelas imagens que eu até botei lá no slide. Pedindo para vocês dizerem o tecido, dizendo o órgão, então tecido nervoso, o órgão, aqui no caso é cerebelo, sistema nervoso central, tá? E para dizer as camadas, então ela tá pedindo aqui, ó, substância branca no 3, tá? Aqui ela ampliou e mostrou a região, o córtex cerebelar, né? E quer que vocês digam quais são essas camadas. Então, qual que é a camada, né? Vocês têm uma camada molecular, uma camada de neurônios de Purkinje e uma camada granulosa, tá? E aí ela pediu aqui, né? O 2 aqui, então, seria cerebelo, sistema nervoso central, tá? No caso desse caso aqui, desse 2. Aí esse 2 aqui seria só para dizer que é a região cortical, né? Que é o córtex cerebelar composto por substância cinzenta. E aí esse 2.1, 2.3 e esse 2.2 é para dizer quais são as camadas, tá? E o 3 aqui, como eu já falei, substância branca, tá? Aqui, gente, o que é isso? Plexo coroide, tá? Então, nada mais, nada menos que isso. Então, vocês vão escrever só isso. Tecido nervoso, plexo coroide, dobras da pia mater, revestido por epitélio cúbico simples. E tecido conjuntivo aqui no meio, né? Então, tecido conjuntivo. Só, acabou. Então, tá aqui, ó. Dobras da pia mater, revestido por epitélio cúbico simples. Esse é o diagnóstico, tá? Aqui, gânglio, né? Foi o que eu falei como cairia, né? Então, a gente tem aqui, ó, pericários envolvidos por células satélite, tá? Então, ela até botou no 2 aqui apontando para a célula satélite, tá? O 1 aqui é o corpo do neurônio. E é isso o diagnóstico, tá? Então, tecido nervoso, sistema nervoso periférico, lembrar de botar qual que é o sistema nervoso, tá? Se é periférico, central. O órgão, então, o gânglio é órgão, tá? Nervo, órgão, tá? Medula espinhal, cerebelo, tudo órgão, tá? Então, vocês têm que botar. E acho que aqui é a última, né? Pra acabar. Ah, não, penúltimo. E aqui, as meninges, né? Como eu falei pra vocês, são 3, né? Então, a gente tem... no 1 aqui, ela botou, né? 1, 2 e 3. Então, 1 aqui, a gente tem dura mater. O 2, aracnoide. Nossa, mas essa imagem... Ah, essa aqui tá melhor, né? O 2, aracnoide, tá? E o 3, pia mater. A pia mater é bem aderida aqui já no órgão, tá, gente? E aí, mostrando isso histologicamente. Então, 1, né, é dura mater, que é a mais externa. O 2, a gente vai ter essa camada subaracnoide, tá? Aí você vê que ela tem outras estruturas aqui, né? Por exemplo, esse endotélio e tal. E o 3, a gente tem a pia mater, que é bem aderida já aqui, ó, tá vendo? Ela é bem aderida já no órgão, tá? E aqui, para acabar, o que seria isso, né? Então, a gente tem tecido muscular e tecido nervoso, tá? Eu sei que essa imagem aqui, gente, não dá pra ver que isso aqui é um tecido muscular. Eu vou negar pra vocês não, que nem a gente sabia o que era, teve que perguntar a ela, tá? Então, não acho que eu vou botar essa foto, tá? Acho que é mais a título de estudo. Então, vocês têm músculo liso, tá? Porque tá muito com a qualidade ruim, tá? Músculo liso em corte longitudinal, aqui, ó. E corte transversal também, como tá mostrando aqui, tá? E um gânglio nervoso. Eu acho que ela quis pegar o gânglio todo, né? Pra vocês verem. E é isso, gente, acabou. Acabou que ela não botou uma fotinha, né, de um nervo para vocês darem um diagnóstico, mas imagino que talvez na prova caia, mas é aquilo lá, dizer se que tem epineuro, tá, perineuro, endoneuro, e é isso, tá? É isso, bons estudos, tentei ser o mais rápido que pude, mas a matéria é extensa, tá? Então é isso, beijinhos.